Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Esta oração Jesus fez por cada um de nós que cremos no seu nome. Mas nos chama a atenção o fato que no versículo 20, Jesus diz que nós cremos nele pela palavra de Deus. Então Jesus não reivindica sua própria palavra. Jesus manifestou apenas a palavra de Deus. A sua palavra e seu ensino não era dele, mas era de Deus. Pois ele fala que, por intermédio da sua palavra, ele está falando com Deus. Esta oração é para que nós sejamos um. O versículo 21 revela que a finalidade no coração do Senhor, o desejo de Jesus Cristo, é que todos que creem sejam um. Esta deve ser a realidade da igreja e a realidade do reino. Para isto, nosso ego precisa ser tratado, pois temos arrazoamentos e opiniões. A cruz é que trata com o nosso ego e trata com as nossas opiniões, pois, se estivermos ainda dispostos a falar sobre cada coisa de si mesmo, jamais poderemos chegar à unidade, pois cada um tem o seu próprio pensamento e sua própria palavra. Então vamos compreender como é possível esta unidade. Esta unidade só é possível quando cada um renuncia a sua própria palavra, renuncia a sua própria opinião. Pois se o próprio Cristo disse que é por intermédio da palavra de Deus que nós temos fé, e não pela palavra dele, significa que Jesus, como homem, renunciou à sua própria palavra para falar a palavra de Deus. E cada um de nós devemos renunciar à nossa própria palavra, para que sejamos um. O modelo da unidade é o modelo do Pai, do Filho e do Espírito. Vamos ver no versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Logo, o modelo da unidade é o modelo do Pai e do Filho. E como Jesus pôde ser um com o Pai? Esta resposta está no versículo 20. Ele foi um com o Pai porque ele não falou sua própria palavra. Toda divisão na igreja e todas as divisões que surgiram em todos os séculos foi por causa da doutrina que alguém levantou. E pode ser uma doutrina bíblica, pode ser algo de acordo com a Bíblia, mas já será uma palavra de outra pessoa. Precisamos aprender e compreender sobre estas coisas. Nós devemos abandonar nossa própria doutrina, a nossa própria palavra,
e a nossa própria opinião espiritual. Devemos nos render à palavra de Deus e ficar apenas com o que Deus diz. Assim nós seremos um em Cristo. Por isto, veja que ele diz assim, como nós o somos. Jesus só pode ser um com o Pai porque ele não tinha uma palavra própria, nem sua própria doutrina. Então ele prossegue, e veja que nesta oração, Jesus repete por muitas vezes e quer deixar bem claro para nós o desejo do seu coração. Eu neles, versículo 23, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Todos nós precisamos ser aperfeiçoados na unidade. Para quê? Para que unidade? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Na realidade, a divisão é uma estratégia satânica para tirar o poder da igreja. Pois o poder da igreja está na unidade com o Espírito Santo. Pois agora, tanto o Pai quanto o Filho estão operando no Espírito Santo. E nós não podemos ter nossa palavra nem nossa doutrina. Nós devemos nos render ao que está escrito, ou ao que nos é dito pelo próprio Espírito. Para quê? Para que haja poder na igreja, para que a nossa vida seja transformada e o mundo veja que nós temos uma vida santa e que o nosso procedimento é diferente. Então, nós teremos um testemunho diante do mundo de que tudo é possível ao que crê. Então ele prossegue no versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A vontade de Jesus é que nós estejamos aonde Ele está. Onde Ele está? No Espírito. Não devemos viver na carne, nem andar segundo os nossos pensamentos. Esta é a primeira lição espiritual logo que cremos. Precisamos aprender a negar nós mesmos. Precisamos aprender a negar os nossos arrazoamentos. Podemos ser cheios de razão. Mesmo assim, podemos dividir a igreja. Jesus prossegue. Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Qual é a glória conferida a Jesus Cristo? É da unidade com Deus. E esta glória também é dada a cada um de nós, que nos tornamos um com o Senhor. Ele prossegue dizendo, no versículo 25, que o mundo não conheceu a Deus. Por que o mundo não conheceu a Deus? Porque o mundo vive de acordo com o seu raciocínio. De acordo com o nosso raciocínio natural, jamais poderemos compreender ou conhecer o Pai, conhecer o Espírito. Para conhecermos o Espírito, nós precisamos de ser humildes e negar a nós mesmos. Negar a nós mesmos é algo muito difícil, porque podemos ser tão arrogantes que achamos que temos alguma coisa a ensinar ao Espírito. Foi assim por todos os séculos do cristianismo. Divisões sobre divisões. Houve sempre alguém com uma doutrina, com um ensinamento que vai além do que Cristo disse, além do que Deus disse, além do que o Espírito ensinou. Então, no versículo 26, Jesus termina orando. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Veja que maravilha. E ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Esta é a realidade que Jesus orou para que nós vivamos. Tenhamos em nós o amor, o mesmo amor de Deus em Cristo. O mesmo amor para que Ele esteja em nós. Esta é uma comunhão maravilhosa. E esse é um longo aprendizado para a nossa alma. Cada um de nós devemos examinar nós mesmos e percebermos como somos arrogantes e como somos crescidos em nossos raciocínios. E muitas vezes somos até gigantes.
Mas a cruz de Cristo é para nos abater. Precisamos ser abatidos e contritos. E assim, o Pai habitará conosco e nós também poderemos conhecer o Pai, conhecer o Espírito e viver de acordo com a vontade de Jesus, que Ele veio para nos revelar o Pai e para que todos nós sejamos um. Amém.